como age o laser Lavian na pele do seu paciente? É isso que eu vou te responder no nosso vídeo aula de hoje. Então seja muito bem-vinda ao meu canal Eletroterapia para além de protocolos prontos. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional e tenho como objetivo claro te ensinar a eletroterapia de forma descomplicada. Vamos lá? Não esqueça de seguir o meu canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas da área da estética para que eles também tenham essa informação. E aqui no meu link da bio do YouTube tem um link do meu grupo de estudos lá do WhatsApp e o meu perfil do Instagram. Segue lá porque eu sempre posto novidades de altas tecnologias de uma forma totalmente descomplicada. Bom, pra gente falar sobre o laser Lavian, a primeira coisa que a gente precisa entender são os parâmetros físicos que envolvem esse laser. Eu sei, você acha um saco pensar em física, pensar na famosa biofísica, mas não tem jeito. Para a gente trabalhar com altas tecnologias, a gente precisa entender como essa tecnologia funciona. Então, bom, o laser Lavian, ele nada mais é que um laser de túlio, e como é um laser de túlio, ele está dentro de um comprimento de onda chamado de 1927 nanômetros. Logo, olha que coisa interessante, né? Olha que engraçado, né? A gente está super acostumado a pensar que comprimento de onda é proporcional à profundidade que ele atinge. Então, quanto maior o comprimento, mais profundo ele chega. Mas sabe o que tem de diferente dos lasers que tem acima de 1000 nanômetros? É que todos eles acabam tendo um cromóforo alvo, que é quem? A água. Todos os outros lasers que são abaixo desse espectro, eles têm outros tipos de cromóforo como alvo para serem tratados. Melanina, oxihemoglobina. Então, quando a gente pensa sobre o laser de túlio, a gente está atuando com o cromóforo água. E aí, quando a gente fala sobre os lasers que estão ali dentro da banda do espectro do infravermelho, ou seja, a gente não enxerga ele durante todo o procedimento, e aí aquele laser vermelho, ou seja, aquela cor vermelha, na verdade é um LED que a gente enxerga durante o procedimento, esse LED nada mais é que uma luz guia para o profissional atuar. Ele não está fazendo nenhum tratamento no paciente, nem fotobiomodulação, nem laser de alta potência, nada. É basicamente aquele laser point que a gente usa em sala de aula, tá? Então, quando a gente pensa sobre o laser de túlio, ele tá num espectro ali de comprimento de onda que tem uma grande afinidade pela água. Então, o que a gente tem aí? Quanto maior for esse espectro, mais afinidade pela água ele vai ter. Só que quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar em uma coisa bem clássica. Nesse gráfico aqui, vocês conseguem perceber que a afinidade da água ela vai subindo de acordo com os tipos de laser. Só que quando a gente olha ali um laser de Erbium ou de um CO2, o laser de túlio está no meio do caminho. Então ele acaba tendo uma boa afinidade com a água, mas sem gerar tanta lesão. Então, diferente, por exemplo, de um CO2, que ele faz o que a gente chama de vaporização completa da pele ou retirada de toda aquela capa córnea que causa muitas intercorrências, ele não faz isso. Ele nada mais é que um laser ablativo fracionado. O que é isso? Ele entrega essa energia de forma dividida, fracionada. Com isso, a gente tem um resfriamento cutâneo, gerando menos intercorrências e menos lesões. O CO2, por exemplo, o que ele teve ali de boom, e ainda tem muitos profissionais que atuam, é que ele acabava tirando toda a epiderme, toda a capa de proteção dessa pele, ajudando no processo de infecções, no processo de intercorrências e até mesmo a hipercromia pós-inflamatória. Então, com o avanço das tecnologias, a gente conseguiu criar o laser de túlio, que ele acaba sendo ali, né, um comprimento de onda que tem uma grande afinidade. Então, ele consegue fazer uma ablação, porém uma ablação fracionada. O que é isso? Muito parecido com o que o microagulhamento faz. Então, ele faz uma lesão pele sadia, uma lesão pele sadia. Então, eu tenho um processo de reparação cutânea, e neste caso não é nem reparação e sim regeneração, muito mais satisfatória para o paciente, né? E bem menos intercorrência para nós profissionais. Outra coisa que é muito legal de se pensar neste equipamento é que ele surgiu inicialmente como a tecnologia do Bib Laser. O que é isso? Como ele tem uma atuação ali de profundidade muito superficial, e por que ele tem? Por que ele não se aprofunda? Porque a água é um dos cromóforos mais abundantes no nosso corpo inteiro. Então imagina, eu joguei uma energia e eu tenho um monte de água na superfície da pele. Eu consigo aprofundar demais esse laser? Não, para isso eu vou ter que usar alguns ajustes físicos no equipamento, mas dificilmente eu consigo ultrapassar ali a camada basal. A gente fala que ele não chega na derme papilar,
Mas se a gente pensar histologicamente, é impossível não atingir a derme papilar, porque uma vez que a derme papilar e a camada basal, elas são uma invaginada na outra, é óbvio que em alguns pedacinhos, dependendo do parâmetro que você utilizar, vai atingir sim a derme papilar. Mas não é esse o objetivo. Nosso objetivo não é induzir o colágeno presente na derme, tá? E sim estimular uma renovação celular. Então, quais são os principais benefícios de se utilizar um laser de túlio, né, nos seus pacientes? Primeiro, o que é o mais procurado de todos é esse efeito BIB laser. Logo, eu trabalho com doses mais baixas, né? Trabalho ali com uma energia mais sutil e com o objetivo de retirar a mancha, ou seja, aquela tinta na superfície da pele, e não necessariamente pensando em tratar hipercromias, mas porque naturalmente, pela exposição solar continuamente, a gente vai fazendo umas discromias na pele, o que é normal, seja pelo envelhecimento ou seja pela exposição solar. Então ele consegue retirar esse acúmulo de tinta e induzir o que a gente chama de turnover celular, que é uma renovação. Com isso, ele acaba gerando uma contração dos ósseos da pele, né? Afinal, o nosso folículo pilosebáceo é formado por queratinócitos, então uma vez que eu lesiono aquele tecido, eu também renovo ele fechando aquele ósseo, melhorando a qualidade daquela pele e traz aquele efeito de um rostinho mais rosadinho, um efeito de um rostinho mais brilhoso. Se vocês olharem para minha pele, eu fiz anteontem o laser de Lavian, então eu tô com a pele bem rosadinha, tô com a pele, né, fiz até pescoço, então a gente consegue perceber que um downtime, que é esse tempo que o paciente tem que ficar longe das atividades, é irrisório. No mesmo dia, eu segui minha vida normal. A única coisa que tem de restrição no dia da aplicação é que você fica com bastante eritema, né, bastante edema, e aí o ideal é que o paciente não faça nenhuma atividade física após a aplicação, porque a pele está sensível, e aí o suor, enfim, pode acabar incomodando. Mas de uma forma geral, no dia seguinte ou antes do laser, zero problema e segue sua vida normal, tá? Por exemplo, eu saí do meu atendimento, né, que eu fiz lá no consultório, eu passei o meu filtro solar porque eu saí do consultório, era, sei lá, meio-dia, no sol a pino. Mas se você, por exemplo, for atender seu paciente no final do dia, pede para ele nem passar filtro, já ir embora direto para casa, evitar a exposição de luzes de uma forma geral e só no dia seguinte lavar o rosto para não agredir demais. Porque querendo que nem nada, por mais que eu faça lesões fracionadas, eu desestabilizo um pouco aquela microbiota. E o que é legal também é que dependendo da dose que eu utilizo esse laser, ele já não faz mais só o efeito de BIB laser que a gente fala. A gente pode gerar lesões de vaporização em formatos de canais. O que é isso? Microtúbulos, né? Microcanais de perfuração da pele. Ou seja, eu consigo trabalhar junto o famoso drugs delivery. E aí toda vez que eu trabalho um drug delivery, que eu gero essa energia a mais, eu formo os famosos MENDs, que seriam microlesões cutâneas. Não sei se vai conseguir enxergar, mas na minha pele da mão, eu fiz na mão também, eu tenho alguns MENDs aqui presente, ó. Aqui, por exemplo, já saiu, dá pra perceber que até que a pele tá mais clara, mas aqui nesta região, a gente consegue perceber alguns MENDs. Eles vão saindo, normalmente na região corporal leva mais tempo, pode levar mais ou menos 15 dias, tanto que hoje eu tô fazendo uma semana que eu fiz o laser, né? E se fosse, por exemplo, na face já teria saído, então no corporal ele demora mais ou menos uns 15 dias, mas são bem sutis. Então qual é a sensação que eu tenho? Várias casquinhas, literalmente várias casquinhas. E é claro que a forma de gerar isso ou não está de acordo com a sua parametrização. E quais são os dois principais parâmetros que a gente utiliza no laser de Lavian, né? Ou laser de túlio? Primeiro, a duração do pulso e segundo, a potência. Logo, quando eu falo a potência, é o quanto de energia eu quero gerar naquele tecido. Logo, se eu trabalho com uma energia muito alta, eu gero uma lesão muito alta, que pode ser bom ou ruim, depende do objetivo do seu tratamento. É um objetivo, por exemplo, de tratar cicatrizes de acne ou cicatrizes hipertróficas? Show de bola, joga uma energia um pouco maior. O meu efeito é só um BIB laser para o paciente ir para uma festa daqui a 15 dias, ficar com aquela pele mais glow, os poros mais fechados, uma uniformização, né, do tom para passar uma maquiagem e a pele não ficar muito craquelada? Show de bola, trabalho com uma energia mais baixa. Já o outro parâmetro, que é a duração do pulso, significa o tempo que eu vou levar para entregar aquela dose. Quando eu boto uma duração de pulso pequena, eu dou uma pancada muito rápido naquela pele. Então, se eu trabalhar com uma energia muito alta, eu entrego essa energia muito rapidamente. Cuidado!
calor muito rápido queima a pele do seu paciente. Porém, se eu aumento a duração de pulso demais e eu mantenho aquela energia muito alta, eu vou entregar aquela energia muito alta também por um tempo muito longo. Mesmo que eu faça de forma fracionada esta energia, ela será entregue muito rápido durante um tempo muito longo. Então imagina o seguinte, eu tenho uma agulha de insulina e eu vou furar a sua pele em 1 segundo. Tuc, tuc. É um incômodo muito sutil, né? Fazer várias pequenas picadinhas. Agora imagina uma agulha de doar sangue, aquela agulha grossa, e eu fico furando você por um tempo maior. E tiro. Furo e tiro. Entende? Então, o legal é você conseguir mesclar esses dois parâmetros de uma forma que fique funcional para o seu paciente. Então, a gente pode tanto botar durações de pulsos mais altas com uma potência mais baixa, ou duração de pulsos mais curta com uma potência mais curta ou potência mais alta, enfim. O que você vai escolher ali está de acordo com o objetivo que você quer lidar com o seu paciente. Outros parâmetros que vêm no equipamento, esses parâmetros variam de equipamento para equipamento, tá? Tem equipamentos como o Lavian que vão aparecer, por exemplo, o spot redondo, spot quadrado, spot de meia-lua, spot retangular. Então isso vai variar, obviamente, do equipamento para equipamento. Tem um equipamento no mercado que ele faz desenho de estrela, de coração, enfim. Qual é a parte ruim? Encaixar na pele do paciente, né? Imagina, você faz, por exemplo, um desenho de um retângulo muito fininho, como se fosse uma linha ali de 2x10. Você vai deixar o paciente todo zebrado, né? Vai fazer marca sadio, marca sadio, marca sadio. Então isso também não é muito legal. Outra questão é como esses disparos acontecem. Existem basicamente 2 formas de serem disparados. Alguns equipamentos falam em até 3. Quais são eles? O primeiro é o que a gente chama de aleatório, ou conhecido popularmente como chuveirinho. Então ele tem naquele espaço que você determinou, vamos imaginar que você determinou um quadrado de 10 por 10 milímetros, ele vai fazer disparo solto, né, salpicado, vamos dizer ali, naquele determinado espaço de 10 por 10. Já quando você escolhe, por exemplo, linear, ele vai fazer espaço de linhas, né? Então naquele espaço, naquele mesmo tamanho de 10 por 10, ele vai fazer linhas espalhadas na pele do seu paciente. E ainda existe um terceiro tipo em alguns equipamentos, que é basicamente o sequencial, em que ele vai fazendo ou horizontalmente, e ele vai fazendo como se fosse um desenho de minhoca, ou verticalmente, mas também desenho de minhoca. Na prática clínica, professora, qual que a gente mais utiliza? 99% a gente utiliza o chapicado. Por quê, né? O chuvisco. Menos incômodo para paciente, um disparo mais uniforme da pele, e você fica com menos chance de ficar espaço não feito, espaço feito, do que quando a gente faz linhas, tá? Então acaba que na prática clínica o chuveirinho, o chuvisco, enfim, é o mais utilizado. Outro parâmetro que a gente também consegue mexer é o tamanho do spot. O que é isso? Alguns equipamentos têm um spot único e você muda basicamente o quanto de tamanho que você quer disparar só no equipamento. Outros não. Por exemplo, o Lavian, ele tem 3 spots corporal e facial e um spot capilar. Eu já falo sobre o capilar, tá? E também do corporal. Então, quando a gente fala sobre esse spot, ele tem uma área de tratamento. Então, você pode mexer 17 milímetros por 17, ou você não quer deixar quadrado, quer deixar retângulo, pode botar 17 por 10, 9 por 5, enfim. Você consegue mexer na forma que você quiser, que pode ser tanto quadrado quanto oval, que são os 2 tipos mais comuns da gente utilizar. O meia-lua a gente utiliza muito pela região de pálpebra, né? Quando a gente quer trabalhar aqui, ó, no paciente. E quando a gente olha para as outras marcas não, normalmente elas vêm com um único spot que a gente coloca ali no equipamento, né? E esse spot, ele é fixo e, consequentemente, você mexe apenas no equipamento o quanto que você quer. Qual é o problema do Lavian nesse quesito? O problema tá muito mais pro cara que aluga equipamento do que para você profissional. Porque se você parametriza, por exemplo, um tamanho muito grande de spot para sair e seu equipamento, o spot tá pequenininho, significa que quando disparar o laser, dispara na ponteira, né? Nesse spot que a gente conecta. E, consequentemente, você acaba gerando deformação do equipamento. Ele vai ficando chamuscado, vai ficando lesionado, né? Deteriorando o equipamento, tá? É só por isso. Outro parâmetro que a gente também olha bastante é em pensar, não parâmetro, mas indicação de tratamento é, por exemplo, o capilar. No capilar, ele tem resultados maravilhosos para eflúvio e até mesmo alopecia androgenética. Ou seja, pacientes que têm quedas capilares em que ou ele tem um afinamento daquele folículo pilosebáceo, né, daquele pelo, ou uma rarefação, ou seja, uma diminuição da produção daquele pelo. Então a gente consegue fazer o laser de Lavian
E aí a gente tem, por exemplo, um spot que são rodízios, né? Então você vai deslizando, você abre a cabeça do paciente, desliza, vai lá, abre outra faixa, desliza. O que é ótimo, porque quando é o stalkeado puramente, às vezes demora muito para você fazer. Então o rolinho ele acaba sendo funcional para isso, tá? E existem os modos de aplicação, que são dois tipos, que é o stalkeado, parado, ou o contínuo. Ainda tem um terceiro modo, se você quiser trabalhar, que é com acúmulo de energia, tá? Mas o que seria isso? O stalkeado é literalmente você ficar parado e fazer o disparo pontualmente. Qual é a vantagem desse? Ele é muito utilizado em capilares, quando o paciente tem, por exemplo, um eflúvio muito pontual por questões de estresses, ou quando você quer tratar algum ponto muito específico de ruguinha, tá? Então ele acaba sendo mais funcional. E qual é a outra questão também do stalkeamento? É que quando você fica parado, disparando várias vezes no mesmo lugar, é como se você aumentasse o halo de calor, né? Que a gente chama de MTZ ali, né? Então eu acabo aumentando esse halo, então as canalitas que são geradas, elas são alargadas e, consequentemente, você tem maior risco. Mas muitas das vezes é o objetivo que você quer, que é gerar mais processo inflamatório. Já no modo varredura, que é o que a gente chama de modo contínuo, né? Enquanto você pisar no pedal, ele vai disparando. Então você consegue ir passando sobre a superfície da pele do paciente. Uma dica muito legal. Na hora de aplicar o Lavian, a gente não pode ter nada na pele. Como ele tem um cromóforo, que é a água, eu não posso ter um gel ali para ajudar no deslizamento. Então a gente precisa passar ele levemente afastado da pele do paciente, justamente porque se eu toco direto na pele, eu começo a arrastar a pele do paciente no aplicar. E aí eu posso acabar concentrando energia num ponto só, tá? Então você tem que ter muita destreza na mão de trabalhar com ele assim, ó, bem próximo da pele, mas não encostando na pele do paciente. Outra dica muito legal do Lavian é que quando você for trabalhar, tenha sempre uma gazezinha na sua mão. Por quê? Principalmente em algumas regiões, né, regiões de pálpebra ou próximo da sobrancelha, mesmo que você tenha utilizado o anestésico, já vou falar sobre isso, o paciente pode lacrimejar. Igual quando a gente faz a sobrancelha, que às vezes a profissional vai lá e puxa um pelinho, a lágrima desce involuntariamente. Então, cuidado, porque se tiver alguma lágrima escorrida ou a pele úmida naquele local, quando você disparar o laser, ele vai queimar a superfície da pele. Lembra que ele está sendo atraído pela água? Então tome muito cuidado. São principalmente essas duas dicas. E a terceira dica, que eu acho que é a mais importante de todas, é faça associação com a cosmetologia. Lembre, eu estou criando canais sobre a superfície da sua pele. Por que não utilizar algum princípio ativo para fazer o famoso drug delivery? Então sim, você pode utilizar, tá? Outra associação são com outras tecnologias. E aí, normalmente, vocês me perguntam da associação do Lavian com o Ultraformer. Professora, eu posso associar o Lavian com o Ultraformer? Pode e deve, se for a indicação do seu paciente. Porém, o que você precisa ter em mente? Sempre que você for trabalhar com altas tecnologias que geram calor, sempre trabalhe da tecnologia que atinge a camada mais profunda para a camada mais superficial. Logo, você vai fazer primeiro o Ultraformer e finalizar com o Lavian. Porém, se você fizer ao contrário, professora, eu fui lá e fiz o Lavian e a paciente decidiu fechar fazer o Ultraformer. Você vai esperar uma semana para aplicar o Ultraformer nela. Por quê? Primeiro, porque o Ultraformer precisa passar gel. E para eu aplicar o gel na face desse paciente com vários canaizinhos enfiados na pele não é uma boa opção, vai gerar infecção. E segundo, a pele está muito sensível, né? A epiderme está muito sensível. Por mais que saibamos que o calor do Ultraformer é profundo, ainda assim essa onda ultrassônica passa pela superfície da pele. Então não é legal fazer no mesmo dia se o Lavian tiver sido feito primeiro, tá? Isso pensando em duas altas tecnologias, mas a gente consegue associar várias outras tecnologias. Por exemplo, posso fazer uso da radiofrequência primeiro, espero aquele eritema voltar ao normal e depois aplicar, por exemplo, o Lavian sem problema nenhum. E agora na preparação do paciente. Professora, o que eu posso fazer na preparação desse paciente para o Lavian? Bom, o uso do anestésico é algo que varia muito de profissional para profissional versus sensibilidade do paciente. Eu posso dar o exemplo de mim. Eu fiz o parâmetro de BB Glow, que é um parâmetro bem levinho, só para fechar esses poros e melhorar a qualidade da minha pele, sem anestésico nenhum, tá? Puramente sem anestésico. Mas no mesmo dia, duas outras amigas minhas fizeram com anestésico. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Usar o anestésico, primeiro lugar,
tenha certeza que você removeu todo o anestésico. Porque senão, lembra, você está abrindo canais e esse anestésico pode penetrar num local que você não quer. Segundo, o anestésico tópico, ele tem um tempo de ação mais lentificada. Então você vai precisar ali de uma organização em consultório de separar pelo menos 30 a 40 minutos pré-atendimento para passar o anestésico no paciente, tá? Então essas são as duas principais questões de se utilizar anestésico. Existem vários tipos de anestésico no mercado, a aula não é esse o objetivo da gente discutir os princípios ativos de anestésico, mas fique à vontade. Ah, professora, eu vi que agora tem um soprador de gelo, né, lançado no mercado para ser utilizado junto com o Lavian. O que você acha? Eu acho que é muito confortável, traria basicamente o mesmo efeito ali, né, que um ar-condicionado virado na face do paciente ou um ventiladorzinho, tá? O que precisa pensar nesse soprador? E aí ele é mais importante se a gente for pensar do que o ar-condicionado e o ventilador, é que ele, conforme fica muito tempo ligado, ele começa a formar cristais de gelo. E esse cristal de gelo, muitas das vezes, é jogado sobre a superfície da pele. E quando ele joga na superfície da pele, ele faz uma pocinha de água. Então toma muito cuidado, porque ele pode pingar em cima de onde você está aplicando o laser e acabar gerando uma queimadura no seu paciente. Lembra que o laser de túlium é atraído pela água? Então tome muito cuidado. Então sim, você pode associar, ele traz um conforto muito legal. Eu, ao final do procedimento, né, depois de ter aplicado os meus drugs deliveries, eu passei uma máscara calmante para ajudar a diminuir um pouco esse eritema, esse ardor, e fiquei com a cara de frente pro ar-condicionado ali com um ventinho gelado até refrescar. A sensação do primeiro dia é aquela sensação de uma insolação muito forte, né? Hoje minha pele já tá, ó, excelente, sem problema nenhum, um glow bem sutil, um rosadinho bem sutil e nada muito intenso na minha pele, tá? Claro, varia de pessoa para pessoa. E quais são as principais contraindicações que a gente tem sobre o laser de Lavian? Quando a gente pensa sobre as contraindicações, tem que pensar que ele é um laser que usa calor. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem fotossensibilidade, não dá para utilizar laser. Então, ele já seria contraindicado. Ainda faço um adendo. Pacientes que fazem uso de ácidos, como por exemplo, derivados da vitamina A, pede para suspender 7 dias antes do procedimento este peeling e ficar pelo menos 72 horas sem aplicar após o procedimento. Agora, pacientes que fazem uso de Roacutan, o famoso isotretinoína, é contraindicação absoluta, tá? Pacientes que têm alguma complicação de cicatrização, de uma média geral, não são contraindicados, mas precisa saber se ele está em um processo de cicatrização muito recente, e aí não é indicado. Ele acaba tendo pouquíssimas contraindicações absolutas, né? Entramos basicamente nas contraindicações deontológicas, como gestante, lactante, enfim, que a gente acaba não aplicando. Mas de uma forma geral, ele é um laser muito seguro para ser aplicado na maioria das pessoas, inclusive em fototipos altos, já que a ação dele é em cima da água e não da melanina. Então a chance de gerar um efeito rebote por hipercromia é pequeno, desde que você saiba parametrizar, tá? Se ficou alguma dúvida sobre qualquer técnica ou qualquer informação sobre o Lavian, não hesite em deixar alguns comentários aqui abaixo. Pode deixar qualquer comentário que você tiver, que eu vou conseguir te responder. E caso você tenha gostado das informações, não esqueça de seguir o meu canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas da área da estética para que eles também tenham essa informação. E aqui no meu link da bio do YouTube tem um link do meu grupo de estudos lá do WhatsApp e o meu perfil do Instagram. Segue lá porque eu sempre posto novidades de altas tecnologias de uma forma totalmente descomplicada. E lembrando, no dia 8 de julho eu vou fazer uma live chamada Almoço com Jana, onde eu vou falar sobre as principais indicações e contraindicações e aplicabilidade do laser de Lavian. E não esqueça, hein, de curtir esse vídeo, me seguir no canal e compartilhar com seus colegas da área da estética para que eles também saibam de tudo sobre o Lavian. Te espero no próximo aula, hein? Tchau!